Em 1965, o químico americano Gordon Moore previu que a capacidade tecnológica da sociedade dobraria a cada 2 anos, provocando a aposentadoria em série de aparelhos eletroeletrônicos mais antigos. Mas de lá para cá, não é só a evolução tecnológica que tem feito com que geladeiras, computadores ou máquinas de lavar percam rapidamente a vida útil. A prática ilegal do mercado, conhecida como obsolescência programada, tem sido responsável por reduzir de forma proposital a vida útil dos equipamentos. Além de trazer prejuízos para o consumidor, essa prática provoca enorme pressão sobre os recursos naturais do planeta. Vamos pegar a televisão, né? Geralmente a garantia são de 3 anos, né? Dado pelo fabricante. E dentro desses 3 anos, no último ano, geralmente no 4º ano, a televisão começa a apresentar defeitos básicos, né? Às vezes um risquinho na tela, às vezes algum detalhe simples. E esse detalhe já é um indício que aquela tela, aquele aparelho vai causar um defeito. Comprei no site da Apple e quando ele deu defeito, a Apple não oferecia assistência, porque ela só revendia uma coisa, fabricada na China, aquela coisa toda, e é um som muito bom, mas que ele hoje funciona com defeito, né? Não funciona plenamente. Essa aqui é uma fonte de computador que originalmente ela estragou, um defeito simples. Porém, para acessar, né, é sempre um problema, né? Os componentes são muito confinados, né? Nós compramos uma cafeteira e ela funcionou muito bem até que faltava menos de um mês para terminar a garantia. Então nós levamos na assistência técnica que não conseguia consertar porque não tinha peça aqui no Brasil. Então nós entramos em contato com a empresa, tentando agilizar o processo, eles não resolveram, trataram a gente super mal. A gente foi convencido que o vinil era uma coisa obsoleta, que não tinha mais, que a tecnologia tinha superado isso, a gente foi convencido a jogar tudo fora e depois comprar os CDs, que depois ficou comprovado que era uma mídia muito menos durável. Esse daqui é um computador antigo de 2006, ele era muito bom, mas um dia parou de funcionar. E nessa altura do campeonato já era um computador antigo, era muito caro consertar, não valia a pena porque não ia rodar mais nada. Eu não quis jogar fora, procurei na internet como poderia resolver o assunto e hoje eu uso ela como televisão. Obsolescência programada é uma estratégia adotada por vários fabricantes, pelo setor empresarial, para reduzir a vida útil dos produtos. É possível definir a obsolescência programada como uma estratégia deliberada de determinados agentes econômicos para colocar um prazo de validade em determinados produtos, ainda que a estrutura física, o hardware, por assim dizer, possa durar um pouco mais. Os produtos estão cada vez mais descartáveis, você impõe à sociedade gastos permanentes, porque nós não conseguimos consertar, reparar os produtos. O fenômeno da obsolescência programada, ele é já analógico. Ou seja, nós temos, inclusive, alguns exemplos na jurisprudência dos tribunais brasileiros associados à obsolescência programada de tratores, de automóveis. Na moda, nós temos uma obsolescência perceptiva ou de estilo. As pessoas se sentem obrigadas a estar sempre atualizada com aquilo que é rotulado como está na moda. E é interessante falar que a indústria também produz cada vez mais roupas descartáveis, né? Você coloca na máquina de lavar, em poucas lavagens a roupa está imprestável. Isso é proposital. O produtor tem que enviar o produto que ele quer disponibilizar nas prateleiras brasileiras para ser testado e dentro de uma norma técnica ser avaliado se ele tem ou não qualidade para exercer aquela função. Isso vai ser exercer uma função durante um tempo, a intensidade necessária, né? E tudo isso é aferido por normas técnicas, através de laboratórios certificados pelo Inmetro. Como exemplos da obsolescência programada, como exemplos dessas estratégias,
nós temos o defeito, o problema que já está planejado. O fabricante sabe que a bateria ou outra peça importante do celular, ela não vai durar mais do que determinado prazo. E muitas vezes, por exemplo, a tela do celular, se eu for trocar a tela, eu me sinto, eu falo assim, olha, isso é tão caro que é melhor eu comprar um celular novo. Utilizar esse tipo de mau material, porque é mais barato, para a construção de um prédio, né? Utilizar uma quantidade menor de areia ou cimento para a construção de um prédio, ou metais de pior qualidade para construir a barra de direção de um carro, que pode quebrar antes do tempo e ocasionar um acidente bastante sério, isso eu acho que é um ato criminoso. Vamos usar um exemplo doméstico, máquina de lavar. Eu lembro que durante a minha vida com os meus pais, nós só tivemos uma máquina de lavar, que ia para o concerto, às vezes era caro, mas era aquela máquina, né? Ou a geladeira. Hoje em dia é muito frequente, quando o técnico do eletrodoméstico vem consertar, o preço com que ele fala que custa a peça que quebrou, você fala, às vezes quase o total de uma máquina de lavar nova, uma geladeira nova. Isso é proposital. Na máquina de lavar, quando eles vão consertar, eles tiram um bloco único, está tudo colado, né? Você não troca pedaços. No celular é a mesma coisa. Isso é proposital, poderia ser diferente. Eu poderia reparar só um pedacinho, mas o desenho, na verdade, o design é feito para funcionar assim, para quando quebrar você ter que tirar o bloco e pagar uma nova máquina, né? Há sistemas de conformidade para isso? O produtor está burlando esse sistema? Sim. Então, ele está infringindo uma lei. Não foi aferido? Bem, aí é uma questão do Inmetro ter fiscais suficientes para aferir isso. Mas foi aferido e definiu-se, e ele continuou fazendo, bem, aí tem um ato criminoso. Dizer que é uma conduta delituosa talvez não seja muito preciso, na medida em que nós não temos no direito brasileiro uma tipificação de obsolescência programada, seja como ilícito criminal, seja como ilícito civil. O que nós temos no Brasil é um regramento no Código de Defesa do Consumidor com relação aos vícios do produto e os vícios do serviço. O Inmetro, ele fiscaliza a consistência técnica do produto, ele evita, a gente pode, acho que dizer, a obsolescência precoce. Que a determinado produto não saia quebrando no primeiro dia, desmontando logo que você compra. Então é um pouco diferente a obsolescência prematura, isso o Inmetro controla, da obsolescência planejada, programada, que é muito mais séria. Então, se a partir de um exercício de interpretação, numa leitura mais sistemática do Código de Defesa do Consumidor, nós chegamos na ideia, no conceito de obsolescência programada como um vício do produto, portanto, passível de proteção à luz do Código de Defesa do Consumidor. Então, acho que falta legislação, mas o Inmetro ele começa, mas ele não tem ainda as ferramentas, a base jurídica plena para sair do controle da simples quebra prematura para um controle da obsolescência programada. Se um dia aquele equipamento era um celular, era um tablet, permitia acesso à internet, acesso a redes sociais, no dia seguinte, quando para a prestação desse serviço pelo fabricante ou quando as atualizações se tornam tão onerosas que o produto basicamente não funciona mais direito, ele se torna simplesmente um peso de papel, um tijolo. E há até precedente nesse sentido, principalmente no contexto europeu, em que há, aliás, punição de fabricantes de celulares, como é o caso da Apple e da Samsung, justamente por forçarem o download de determinadas atualizações de software que não são exatamente compatíveis com o hardware, ou seja, salvo melhor juízo, isso acontece no iPhone 6. O iPhone 6 começa a receber determinadas atualizações de software que são próprias do iPhone 7.
e o iPhone 6 não aguentava o software que era destinado ao iPhone 7. Por exemplo, a legislação francesa já há vários anos tem trabalhado com punições com relação à obsolescência programada, e a União Europeia aprovou recentemente, em 2022, algumas diretivas nesse sentido, garantindo, por exemplo, o direito de reparo, o direito de consertar, garantindo que cada consumidor compre coisas que são consertáveis. E ao mesmo tempo em que o produto se torna um peso morto, não são oferecidos em larga medida os caminhos para a reciclagem, para a reutilização ou mesmo para o conserto daquele produto. A obsolescência programada, ela gera inúmeros efeitos ambientais negativos. Em primeiro lugar, esse consumo todo, ele aumenta muito a quantidade de resíduos sólidos. Você tem, na verdade, que retornar, de fazer a logística reversa para que aquele resíduo seja aproveitado no mesmo ciclo produtivo ou no ciclo produtivo de outros produtos. Há legislação em vários países nesse sentido. Mesmo no caso brasileiro, nós temos disposições importantes já estabelecidas em lei, na Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, que ficou 2 décadas tramitando no Congresso Nacional. Em 2010, o Brasil, depois de 15 ou 20 anos de discussão, lançou a sua política brasileira de gestão de resíduos. Em 2005, a Inglaterra estava lançando a sua política de simbiose industrial. Não existe resíduo, não existe material morto, existe apenas material em outra fase do seu ciclo de vida que pode ser reutilizado. E um capítulo importante da nossa Lei dos Resíduos é o capítulo da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. O fabricante, o importador, o comerciante, os sistemas públicos de limpeza urbana e cada um de nós, o cidadão que está gerando lixo, que está gerando resíduos, todos nós temos uma responsabilidade legal compartilhada de garantir a destinação final ambientalmente adequada para os resíduos. Para a maior parte dos produtos, a destinação adequada é o retorno ao ciclo produtivo na perspectiva da economia circular. Muito recentemente, de 2010 para cá, nós terminamos o Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida e logo depois o Inmetro trouxe o Guia Brasileiro de Rotulagem Ambiental. Então, agregou ao seu sistema de certificação de conformidade ambiental. Não só qualidade de uso nas diversas funções, mas qualidade também ambiental aos produtos que possam existir no mercado brasileiro. Eu faço parte de uma entidade chamada Programa do Futuro, que tem um projeto chamado Centro de Recondicionamento de Computadores, Meta Reciclagem. Esse Centro de Recondicionamento de Computadores faz parte de um programa também do governo, pela gestão do Ministério das Comunicações, que visa 3 vertentes. Um é a capacitação, então temos formação para jovens da comunidade em informática básica, montagem de configuração, eletrônica de reparo e robótica, manutenção de celulares, design gráfico. A outra vertente é o recondicionamento e a doação de equipamentos. Então, nós recebemos equipamentos de órgãos públicos, de empresas privadas, de pessoas físicas, vêm para o centro, que é aqui o local, recondicionamos eles e doamos novamente para iniciativas sociais. Aí vai para a biblioteca, escolas públicas, também para estágios de formação lá na ponta. E a última vertente é aquilo que nós não temos condições de uso para ser reaproveitado, nós descaracterizamos, desmontamos e encaminhamos para a reciclagem. Todo equipamento que chega aqui, ele é descaracterizado e dentro deles tem suas preciosidades. Então, uma placa de computador, ali dentro tem metais preciosos, tem ouro, tem prata, tem cádmio, que como são
materiais de natureza finita, uma hora vai acabar na natureza. Para apenas uma questão de exemplificação, as últimas Olimpíadas que teve no Japão, as medalhas de ouro, de prata e de cobre, todas elas foram feitas com resíduo eletroeletrônico. Na verdade, uma pequena parte dos resíduos se volta nos sistemas de logística reversa. Varia muito com relação a cada tipo de produto. Por exemplo, no Brasil, o Brasil é campeão mundial no retorno das latinhas de alumínio, de refrigerante, de cerveja. Nós reciclamos mais de 95% das latinhas. Mas na maior parte dos produtos, o Brasil não faz esse retorno. Inclusive produtos que têm legislação nesse sentido, como pilhas e baterias. Temos legislação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, de mais de 20 anos, prevendo retorno de pilhas e baterias, e é difícil até encontrar o local onde você faz esse retorno. O Brasil, ele está adiantado em alguns aspectos, que é o processo de reciclagem do alumínio, do ferro. Isso aí nós já estamos fazendo durante muito tempo. Só que quando a gente fala dos eletroeletrônicos, o Brasil está extremamente atrasado. E se a gente pensa de um ponto de vista de ecologia industrial, onde os vários ciclos produtivos estão interagindo entre si num processo simbiótico? Aquilo que é resíduo para chegou no final de vida, pode ser encarado ou transformado rapidamente como matéria-prima para outro. Então, aquele mesmo átomo metálico, aquele mesmo carbono, fica passeando por diversos produtos que está sendo vendido e morrendo, e vendido e morrendo, e vendido e morrendo, várias vezes, né, num ciclo, que é o que a gente está agora chamando de economia circular. A lei é de 2010, já tem 13 anos, e os acordos de logística reversa, eles existem, mas, assim, na minha opinião, estão muito aquém do necessário na aplicação prática. É o que acontece com esses metais preciosos num garimpo urbano, né? Existe uma logística de coleta desse lixo eletrônico. Vai para um certo lugar. Esse lixo eletrônico é transformado num bloco metálico totalmente misturado, cobre, ouro, prata, blá, 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 e depois vai para um alto forno para ser destilado. E eu saio com a minha camada de prata, com a minha camada de ouro bem estabelecida, pronta para ser vendida para processadores eletrônicos ou para joias. O garimpo urbano, que é o termo que está sendo utilizado, é justamente porque está retirando os metais preciosos. Ao invés de estar tirando da natureza, dentro das minas, está tirando agora muitas das vezes dos lixões ou dos eletroeletrônicos obsoletos. E hoje no Brasil, por mais que a gente faça parte do processo, igual eu falei, do ferro, do cobre, do alumínio, as placas, que são os principais parte do equipamento que tem os materiais preciosos, nenhum deles é explorado dentro do Brasil. Todos eles são exportados e são extraídos fora do Brasil. Então, o Brasil não tem legislação, não tem planta e ainda não tem regulamentação para poder criar-se o processo de extração aqui no país. A gente tem uma estrutura muito bem construída, tem uma legislação de proteção ao consumidor muito boa, tem um sistema de certificação de conformidade que garante proteção ao consumidor muito bom. Então é uma questão de fazer tudo isso funcionar. É um debate que eu acredito que os consumidores, os brasileiros têm que colocar como pressão para o setor industrial e para os representantes do setor industrial que estão no legislativo, nas diferentes esferas do legislativo, né? Porque os estados também podem legislar nesse sentido, a esfera subnacional. Me parece que já se pode razoavelmente exigir de um fabricante que ofereça o tempo de vida útil para um produto que ele vende. Se eu sei que a vida útil de um produto é de 6 meses, eu não compro.
Então, se eu sei que a vida útil é de 4 anos, se eu cuidar bem 5, 6, talvez eu fique mais incentivado a comprar. Acho que isso está relacionado a um direito do consumidor que pode ser pleiteado do fabricante, mas naturalmente que também está associado a uma tomada de consciência do consumidor diante de o que o leva a comprar um determinado produto.